Na dica 2, vamos aprender como preparar o solo ideal para que as suas plantas se desenvolvam e produzam frutos suculentos e saudáveis. Há frutíferas que se desenvolvem bem em solos ricos e férteis, outras espécies se adaptam melhor a solos mais arenosos. O solo da sua planta deve ser preparado com materiais que favoreçam a sua aeração. Solo fofinho, como esterco bovino curtido, vermiculita, pó de isopor ou areia grossa, se faz necessário para que as raízes da planta sejam capazes de se desenvolver facilmente, bem como possuir uma excelente capacidade de absorção da água proveniente das chuvas com drenagem suficiente para impedir que apodreçam as raízes da planta. O esterco curtido, vermiculita e o isopor, além de ajudar a aerar, eles também auxiliam na retenção de umidade por mais tempo. Apesar do esterco curtido ser pobre em nutrientes, favorece a formação de uma biologia ideal para o solo. Isso auxilia a absorção fácil e rápida de todos os nutrientes necessários para a planta se desenvolver e produzir frutos suculentos e saudáveis. O solo para o plantio de frutíferas em vaso deverá ser constituído com uma mistura de 50% de terra orgânica e 50% de areia média de construção, ou seja, a areia lavada. O humus de minhoca também pode ser acrescentado à mistura. Mas, antes de adicionar a terra, cuide da drenagem do vaso, para evitar acúmulo de água e apodrecimento das raízes. A camada de drenagem facilita o escoamento da água e pode ser feita com cascalhos, argila expandida e outros materiais que não liberam substâncias tóxicas. Mas, quais são os materiais necessários para o plantio de árvores frutíferas? Para o plantio de árvores frutíferas, iremos necessitar de adubo animal curtido de gado ou aves, que é comercializado em sacos. Também farinha de ossos, que é boa fonte de fósforo. Areia de construção para ajudar a drenagem e composto orgânico, e humus de minhoca, para adicionar elementos orgânicos para a planta e melhorar suas condições de absorção de nutrientes do solo. Adubo químico granulado NPK para rápida absorção, pois está imediatamente disponível para as plantas. Mas algumas coisas deveremos deixar à mão para o plantio, como pá de corte para abrir buracos, pazinha de jardim, tutor de madeira, cordão ou atilho de plantio para amarrar a muda, podão, luvas de jardinagem e carrinho ou balde para misturar o substrato de plantio. Qual é o método para o plantio de árvores frutíferas? Determinado onde serão plantadas as mudas, abriremos a cova com o dobro do tamanho do torrão. Nas laterais acrescentaremos o composto orgânico, isto é, um ótimo substrato que as raízes que crescem perpendicularmente ao tronco encontrarão ao se espalharem e crescerem ao redor do tronco. Embaixo, nós faremos camadas sucessivas de diferentes elementos, conforme as raízes forem crescendo irão encontrá-las. Porque você sabe que, uma vez plantada, só será possível disponibilizar adubo para as raízes que estão mais na superfície, o que nem sempre fornece o suficiente para a planta, principalmente se o solo for pobre. Quando uma árvore frutífera não recebe nutrientes, ela poderá parar de florescer ou, se florescer, as flores cairão e não haverá frutos. Claro que se você não cuidar de fornecer água para a planta, isto também irá ocorrer. E o que colocaremos? Ao abrir a cova, o solo no fundo deverá ser solto para não formar uma camada dura que ficará impermeável, principalmente se este solo for muito argiloso. Uma boa porção de areia no fundo, dando uma leve misturada com o solo solto, garantirá melhor percolação das águas de rega e chuva. Como realizar a adubação de árvores frutíferas? Colocar o adubo animal curtido, de preferência de aves, se não o de bovino, misturado com terra comum ou composto orgânico. Por cima, colocar adubo granulado tipo NPK formulação 10-10-10, misturando com areia. Colocar composto orgânico em cima e então colocar o torrão com a planta. Se retirar a planta de um saco, balde mole ou vaso plástico,
O torrão compactado deverá ser umedecido e desestruturado na borda, para permitir o crescimento das raízes. Ao redor do torrão, colocar composto orgânico. Colocar o tutor para a muda, apertar o solo junto ao torrão e regar. Uma coisa importante: não enterrar a muda de forma que, onde o tronco está ao nível do solo do torrão, fique com este abaixo do nível do terreno, pois prejudica muito a aeração. Para adubar novamente deveremos seguir as recomendações inerentes a cada planta. Nos próximos dias deverá regar todos os dias que não houver chuvas. O grande problema causador da morte de mudas é a falta de água. Conheça também os nossos outros cursos, Plantas e Cia, viveiro familiar especializado na venda de mudas enxertadas frutíferas e árvores de frutíferas em vasos, florando e com frutos, em diversos tamanhos. Oferecemos também cursos de cultivo para você ter sucesso com o seu pomar em vasos. Acesse nosso site e conheça o nosso trabalho, www.plantasecia-the.com.br.